Eu acho que complementando um pouco aí do que o Rafael comentou, eh, eu acho que a parte de desenvolvimento de processo, ela é muito mais, bem definida e faz parte hoje da indústria química de uma forma muito mais ativa e permanente nos dias a dias de várias equipes de engenharia de processo, de inovação e tecnologia, mas a vertente de desenvolvimento de produto, ela acaba sendo muito mais, viva naquelas indústrias que têm um produto que chega mais perto do consumidor final, né, que tenha algum desenvolvimento no cliente final. E eu acho que isso ainda há um espaço para a gente desenvolver mais ainda essa competência que é tão importante, né? O desenvolvimento de produto, ele é tão importante quanto o desenvolvimento de processo, porque os dois se comunicam a partir de uma demanda de um entendimento melhor do produto, e aí a partir de uma visão do cliente, principalmente, sobre o seu produto, você pode trazer de volta para dentro da organização, dentro da indústria, o desenvolvimento de processo necessário para atender aquela demanda. Então, tudo se conversa, né, embora o desenvolvimento de processo seja algo muito mais tradicional e com muito mais recurso alocado dentro das indústrias, eu diria que o desenvolvimento de processo, ele deveria ter um peso tanto quanto ou até mais do que o desenvolvimento de processo. Os 2 têm que andar juntos, na verdade, né, um alimentando o outro, né. Essa é um pouco da minha visão, mas claro, cada empresa tem a sua característica diferente, de acordo com o seu tipo de produto também, e isso acaba sendo algo natural dentro das organizações. É. E no cenário atual no Brasil, como vocês veem isso? As empresas têm buscado cada vez mais por investir nessa área? Como vocês têm, qual o sentimento que vocês têm com base na vivência, né? No que vocês veem Não, no cenário? mas posso começar a fazer as Claro, considerações? Eu vejo uma evolução muito interessante no setor químico, né? Você mencionou que o Senai, em conversas anteriores, né, tem curso de capacitação em segurança de processos, né? Lembrando, né, a indústria química, não só no Brasil, no mundo, passou períodos de forte questionamento por conta de acidentes ocorridos em unidades químicas. E aí, então, todo o setor investiu pesadamente para que os seus processos tivessem uma segurança superior à que vinha tendo até então. E o resultado disso foi que, de fato, a indústria química evoluiu. E hoje em dia, considera-se que os processos químicos em operação têm uma segurança muito adequada. Então, isso daí é uma expertise e um know-how. Aí, na sequência, eu acompanhei um período em que as indústrias químicas procuravam eficiência operacional. E aí, de novo, conhecimento aprofundado de engenharia química é fundamental para se ter progresso nessa área. Depois, uma outra onda, a onda de gestão da qualidade assegurada. É um próximo passo que a indústria deu. E mais recentemente, para não falar de todos os desafios, nós estamos vivendo um período de escassez de recursos, matérias-primas, energia e a relação com o meio ambiente. E aí, de novo, nós vamos precisar de profissionais muito capacitados. Mudar as matérias-primas de todo um setor é uma atividade que requer um profundo conhecimento de tudo que se passa nos processos químicos. Desenvolver novos produtos a partir de novas oportunidades de matérias-primas demanda um conhecimento muito aprofundado de todas as cadeias que são alimentadas pela química. Então, eu sou muito otimista naquilo que vem pela frente, tem muito desafio. E para superar esses desafios, nós precisamos de pessoas formadas e capacitadas. é.
É verdade. Rafael, tem um ponto, você colocou um ponto importante, esse breve histórico que você fez, eu acho que ele contextualiza bem o que a gente viveu, né, as ondas, né, a gente vive em ondas dentro da indústria, temas que são eleitos e que a gente acaba concentrando os nossos esforços de tempos em tempos. Mas eu queria concentrar também num outro ponto interessante. A gente é sabido, eu acho que toda a sociedade enxerga isso já hoje, que a gente vem num processo até de desindustrialização, né, crescente aí no Brasil nos últimos anos, e isso impõe um desafio importante. A gente tem empresas que já têm sites e operações que já operam há algum tempo e que precisam garantir a sua competitividade. Então, nesse ambiente de desindustrialização, de aumento de concorrência com o produto externo, é mais importante ainda a gente apostar no desenvolvimento de processo e produto para que a gente consiga ganhar a competitividade das nossas operações, né? E continuar evoluindo e ter processos ainda competitivos, mesmo que em uma base que já tenha algum tempo de operação, ou mesmo na mudança e implantação de novas tecnologias e novos processos, né. Tem outro tema importante também, que eu acho que vale a pena colocar nesse contexto dessa discussão, é que, ao mesmo tempo que houve um pouco de desindustrialização, né, ao longo desses últimos anos, também houve um processo de internacionalização das empresas, né, das grandes empresas. Então, hoje, grandes empresas que operam no Brasil, empresas nacionais, têm operação fora do Brasil também. Isso nos dá um alcance tecnológico muito maior. A gente tem hoje um acesso muito mais rápido a grupos de pesquisa, a startups, a um ambiente de inovação muito maior, porque a gente tem operações também fora do país. A maioria das grandes empresas no país hoje tem, ao menos escritórios, né, comerciais, ou centros de pesquisa, ou mesmo operações. Então, isso também nos dá uma chance de não ser mais somente como a gente sempre foi, um importador de tecnologia, mas também um desenvolvedor e garantir um acesso rápido a essa competência, né, que pode nos faltar, como o Rafael falou, hoje a gente tem um desafio enorme de falta de mão de obra qualificada em algumas áreas, e esse acesso rápido pode ajudar, inclusive, a trazer uma competência que a gente não tem e formar a nossa própria competência no país, né. Então, eu acho que são 2 pontos que eu queria trazer aí para essa discussão. É bem relevante essa questão. Eu diria, eu gostei muito do que o Rafael falou e tu também sobre os ciclos, né, da engenharia. E eu acho que agora nós estamos num limiar em temas que são de fronteira, né, como a gente já falou, segurança de processos, que a gente está vendo uma retomada. E esse curso que o Rafael mencionou que nós temos, de segurança de processos, foi uma demanda da indústria. Quando nós reformulamos o curso, nós chamamos representantes de vários segmentos industriais, de associações, a Biquim, a BEC, Petrobras, Shell, vários representantes, e redesenhamos o curso de Engenharia Química do Senai C-Ticket, traçamos o perfil profissional e foi apontada uma necessidade em segurança de processos pelas empresas, né? Como também outros temas que foram tratados, né? Além de segurança de processos, atuação responsável. Vocês falaram agora químicos renováveis, né? Tecnologias da indústria 4.0, otimização, intensificação de processos, eu acho que também, em função de toda essa carga, né? São temas de fronteira que eu acho que é importante ser explorados. E aí, sobre essa questão de químicos renováveis, essa parte ambiental também, que tem uma suma importância, né, Márcio? Tu tens alguma coisa a falar sobre carbono? Sim, claro. Eu acho que você coloca aí alguns pontos interessantes. Retomando um pouco do que você falou no início, assim, é importante que o Senai e outras escolas que formam profissionais para a indústria estejam sempre antenados com essa mudança, com essa demanda que a indústria tem. Eu acho que é importante
a gente garantir a formação básica, sim. É um desafio hoje a gente ter profissionais com a formação mínima até, né? A gente tem uma deficiência importante no sistema educacional do país que leva o estudante a chegar no ensino técnico, no ensino universitário, com pontos, gaps importantes. Então, eu acho que o Senai ele tem essa tarefa importante de suprir um pouco desses gaps e estar atento a trazer o que tem de novo, né? Se o profissional ele é bem formado, ele tem uma base sólida, mesmo que o Senai ou a escola não traga essa novidade, esse profissional vai ser capaz de, até mesmo dentro da indústria, desenvolver essa competência adicional em intensificação de processo, em renováveis, biotecnologia, enfim, todos esses temas que hoje são tão importantes para a indústria, ele vai ter a capacidade de fazer. Mas se o Senai já consegue agregar isso na formação, isso é fantástico, porque de fato hoje a gente tem, complementando aí as ondas que o Rafael citou, a gente hoje está eu diria, espero que não seja uma onda no sentido de moda, né? Mas uma onda no sentido de entender a importância do assunto, né? Que é a questão da sustentabilidade, de todos os aspectos que estão relacionados com isso, a bioeconomia, o uso de matérias-primas renováveis, né? Tanto nos processos tradicionais, substituindo matérias-primas tradicionais, quanto em novos processos biotecnológicos, fermentativos. Tudo isso é um ramo, por si só, super importante, né? Outro tema, eu acho que é muito relevante, a neutralidade de carbono, a descarbonização da indústria química, né? E aí, dentro da descarbonização, você tem uma série de iniciativas que também tem tudo a ver com a engenharia química e com a contribuição que a engenharia química pode dar. Processos de captura e conversão de carbono, por exemplo, né, para citar apenas um desses exemplos. Não, e o que é muito desafiador e motivador em tudo isso que está se passando, toda essa transformação, é que o novo que será criado deverá ser criado com os padrões de excelência do existente. Então, ninguém consegue enxergar um futuro processo, cadeia química, que não tenha segurança. Ninguém consegue enxergar um novo fonte de matéria-prima e sua transformação, gerando influentes que são incompatíveis com o meio ambiente. E tudo isso num setor, numa condição, não num setor, que pode ter especificidades locais. Isso daí é algo que a gente tem que estar muito atento. O modelo produtivo corre muito risco de ter que passar por uma transformação muito grande. A gente sai de fontes de matérias-primas e seu processamento localizado e centralizado para uma geração de matérias-primas e de energia descentralizada. Portanto, o conhecimento de engenharia química, dos seus fenômenos, de como conceber processos de produção que sejam economicamente viáveis nesse contexto de geração de energia e matéria-prima num cenário disperso, está completamente diferente do que se faz. E cada geografia terá sua especificidade. E por que eu digo isso? E por que é importante o Brasil ter profissionais formados? Provavelmente, nós vamos ter competitividade e excelência num determinado tipo de insumo, localizado na dada região. O dimensionamento do que será feito deverá ser específico. Quando eu tenho tudo distribuído, o design, o projeto, que era concebido normalmente em alguns poucos locais do mundo, isto vai ter que ser distribuído. E nós precisamos de profissionais para poder fazer essas adaptações. Isso é um desafio muito interessante, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Excelente ponto, Rafael. Excelente ponto que você colocou, porque aquele mundo em que a gente viveu no passado da indústria química, né, em que eu acessava as soluções
desenvolvidas pelos grandes licenciadores, nesse novo mundo isso vai se tornar cada vez mais raro, né? Ou pelo menos não tão comum quanto era, né? Porque a minha biomassa, por exemplo, vamos dar o exemplo que a Márcia trouxe de renováveis, né? A biomassa que eu uso aqui no Brasil provavelmente não é a mesma biomassa que é usada na Europa e onde está o licenciador que conhece aquela biomassa e que desenvolveu aquele processo para aquela biomassa que ele está acostumado. Então, realmente as soluções tendem a ser locais, demandando soluções locais e profissionais com a competência local, né? Então, eu acho que isso é realmente, talvez seja o grande salto que a gente vai ter no desenvolvimento de competências, né? É verdade. E é curioso, né, Márcio? Parece simples, né? Mas mesmo a adaptação de algo que foi concebido por outro projeto Não é trivial. não é trivial. Nós precisamos de pessoas que sejam capazes de entender legitimamente e com profundidade os fenômenos que se passam. E isso é algo que se adquire com formação de excelência e com profissionais que estejam dispostos a abraçar esse desafio. Isso aí viria, Perfeito. então, qual seria, então, o perfil profissional que as empresas buscam nesse contexto, em face a tudo que está sendo falado? Então, eu enxergo, enfim, as empresas, acho que a gente tem que relativizar, né? O que eu vou responder tem a ver com o cenário, o ambiente que eu vivo, né? Eu vejo que para a necessidade dos desafios que eu estou vivenciando, nós precisamos de profissionais que tenham a capacidade de entender o existente, de entender as oportunidades e converter tudo isso que existe em propostas concretas e objetivas de novas soluções. Profissionais que tenham, então, condições de ganhar familiaridade rapidamente com tudo isso e que que tenham o espírito aberto, a vontade de testar, a coragem de errar e a humildade de aprender com os outros. É isso aí. Aí, Márcia, assim, eu gosto muito essa pergunta, para mim, daria por si só um tema de conversa, né? E é um tema que eu gosto muito, assim, desde que eu me formei, que entrei na indústria, eu tenho sempre buscado contribuir com as universidades. Recentemente participei de um seminário de uma universidade exatamente nesse tema: qual o perfil que a sociedade ou que a indústria espera, né, que seja formado pela universidade. Isso há 2, 3 semanas atrás. Então é um tema que eu realmente gosto muito e que ele nunca se esgota, porque ele é mutante, né? Cada momento existe uma nova demanda, existe um novo contexto que tanto as indústrias quanto as escolas precisam estar antenadas. E eu costumo dividir assim, para responder muito rapidamente essa pergunta, algo que eu levo 1 hora falando, eu diria o seguinte, que tem 2 grandes eixos assim, que são importantes. Se a gente está falando aqui de um curso de engenharia química, por exemplo, é o eixo técnico. Precisa ter uma boa formação. Isso é algo que é uma condição básica, eu diria. O Rafael nem enfatizou muito isso, porque na minha cabeça e na cabeça dele, isso É o ponto de é o partida. ponto de partida. Sem isso, é isso que me faz contratar um engenheiro químico e não um farmacêutico, um advogado. Eu preciso daquela qualificação específica. Então, tanto os profissionais quanto as escolas precisam garantir que o profissional seja bem formado, né? Isso parece ser algo chover no molhado, vamos chamar assim, mas eu me preocupo muito com essa formação, como a formação do profissional está acontecendo ao longo dos anos, né? E aí, me colocando aí um profissional já formado há 25 anos, mais ou menos, eu tenho acompanhado como isso tem evoluído, né, como os profissionais têm chegado, e eu tenho, de fato, me preocupado um pouco,
né? É por isso que eu digo, a gente tem que tentar suprir um pouco as deficiências da formação básica. Essas escolas de nível técnico superior, de alguma forma, tem que tentar repor um pouco desses gaps que foram trazidos pelo esse estudante, e o próprio estudante tem que correr atrás e buscar. Então, para mim, a base da pirâmide aí é a formação técnica, e aí a escola tem que buscar dar aquele círculo, aquele currículo mínimo e tentar complementar com as disciplinas que estão sendo demandadas naquele momento. Existe um currículo mínimo que é o alicerce e você complementa com algumas, como você mencionou aí, algumas disciplinas que são úteis e que são demandadas naquele momento da indústria que a indústria está vivendo. Então, essa formação técnica é importante. Mas isso é só a base, porque o que de fato faz a diferença quando o profissional entra e para ele permanecer dentro da empresa é o que o Rafael enfatizou, de fato. É a atitude, é a capacidade dele transformar esse conhecimento técnico que ele tem em resultado. Se ele não consegue fazer isso, se ele não consegue se adaptar às mudanças, se ele não consegue aprender com o novo, né? Se ele não consegue identificar onde estão os obstáculos e tentar transpor esse obstáculo, se ele não consegue criar as pontes entre as pessoas, né? A gente vive de relacionamento, né? Ninguém consegue construir um trabalho sozinho, então relacionamento é a chave de tudo. Tem que ser um profissional que consiga se relacionar bem, que consiga engajar as pessoas para juntos gerar um resultado. Então, as escolas e o profissional têm que estar muito antenados com essas duas vertentes, comportamental, atitude, mindset, relacionamento, e conciliar com uma excelente e robusta base técnica, porque isso é que diferencia as competências, né? Um profissional da área A para um profissional da área B. E eu acho que às vezes essas duas coisas estão desequilibradas, né? No profissional que chega para a indústria, né? Como representante da educação, eu noto isso. Eu noto quando eu me formei e fui trabalhar, na empresa que eu cheguei, eu tinha o conhecimento técnico, tinha o diploma de engenheira, mas eu precisei fazer treinamentos, né? Para poder começar comissionamento, própria segurança. Eu passei por vários treinamentos para poder exercer a minha função. Eu acho, assim, como representante da educação, a faculdade, o meio acadêmico, ele precisa estar junto das empresas, ouvindo quais as suas necessidades para formar um profissional que não seja, claro, tem todo o conhecimento técnico, mas que também possa ajudar a empresa nas necessidades que ela possui. E não só o profissional que está saindo, mas acho também prestar atenção ao profissional como nós, que já nos formamos. A indústria ela está em evolução. Como, né, eu vejo assim, não sei se é porque o Senai tem essa proximidade muito grande com a indústria, nós temos o nosso curso é hands-on, é aprender fazendo, né? Então, para o profissional que está formado, como ele acompanha essas mudanças, sabe? Como ele acompanha, como ele se adapta, como ele busca essas novas tecnologias. Que nós essa requalificação contínua, né, Márcia? Isso. Há um tempo atrás, eu digo assim, a indústria química sempre foi uma indústria de ponta, né? Nós sempre tivemos controle avançado, processos, é uma indústria sempre muito desenvolvida, se vai comparar com outros, né? E agora se fala tanto em indústria 4.0. Como a indústria química pode alcançar isso? Quais são... Agora também tem o limitante de espaço, a agressão ao meio ambiente. Como eu vou ampliar minha área se eu não tenho espaço para crescer? Como eu posso transformar o meu processo mais eficiente? Como eu intensifico para obter mais produto, melhorar meu rendimento, se eu não disponho de uma área para fazer uma ampliação da minha planta? Então, eu acho que também tem que estar pronta para capacitar esses profissionais que já atuam, não só os que nós estamos formando, mas os que já atuam, e também ajudar as empresas nesses gaps que elas possuem. Sustentabilidade, eu tenho notado uma grande procura. Nós temos um projeto de desenvolvimento setorial com a área têxtil. Então, como ele funciona, né? É a mesma coisa que a gente quer propor para a área química. As empresas têxteis têm uma necessidade e elas indicam um profissional que trabalha com elas,
E vai ser feito um processo seletivo em todo o país para contratar um profissional recém-formado na área de engenharia ou química, para desenvolver fazer uma pós-graduação, uma especialização e aplicar os conhecimentos desenvolvendo um projeto que é uma necessidade da indústria. E eu tenho visto muito essa busca, sustentabilidade, economia circular, manufatura avançada, como a busca em se tornar mais competitiva, mais atendendo o meio ambiente, né? E eu tenho buscado no setor têxtil, que a gente tem uma aproximação muito grande, a gente tem visto as empresas vindo buscando mudar e se desenvolver nessas áreas e criando projetos que são adaptados às necessidades dela. Então, ela vai ter um bolsista, que vai ter todo um conhecimento, e um próprio profissional, e as entregas, as provas dessa pós-graduação são projetos, a evolução de um projeto vai ser validado pelo gerente, pelo CEO, pelo responsável técnico, e vão vendo a evolução e aplicabilidade tecnológica do projeto para ajudar a empresa a atender essa demanda. E aí... Deixa eu só pegar, desculpa, não sei se você vai colocar uma outra pergunta, mas eu queria fazer um comentário. Eu ia fazer uma pergunta, mas por favor, Márcio. Mas deixa eu então só fazer um comentário antes de você colocar um outro assunto sobre isso que você falou. Eu acho que existem, do ponto de vista, me colocando do ponto de vista da escola, né, do formador, do profissional, eu acho que são duas abordagens diferentes. Assim, quando você faz uma requalificação de um profissional que já está na indústria, ou quando você coloca uma educação posterior, né, continuada, enfim, já é um profissional que já está atuando, de fato aí o que mais importa, na minha visão, é o conteúdo técnico e o produto daquele trabalho, né? Se é um projeto, é o resultado do projeto, se é um curso, é aquela formação, aquela competência específica. Se a gente está falando de um curso de graduação ou mesmo curso técnico, eu diria que aí tem que ter o equilíbrio entre o conteúdo técnico, mas a escola, e mais do que a escola, o aluno, ele tem que valorizar muito a formação dele comportamental, como profissional. Tão importante quanto ele saber fazer uma simulação, ele entender uma ferramenta, ou ele estudar uma nova tecnologia, porque a escola não vai conseguir cobrir todos os assuntos num conteúdo programático. Não vai. Então, por mais que você tente colocar intensificação, sustentabilidade, vai faltar assuntos. E o que é que falta? O que faltar, o profissional tem que correr atrás depois que ele for formado. E dentro da indústria mesmo, ele vai ter a chance de aprender e correr atrás. Mas se ele não tiver o equilíbrio bem feito entre a base técnica dele, sólida, robusta, com uma atitude correta, ele não vai ser capaz de, dentro da indústria, complementar a formação que ele precisa. Então, a escola, ela também não pode ser também muito conteudista, na minha opinião, na graduação e no técnico. Ela tem que tentar propiciar essa formação comportamental também. E eu digo que propiciar porque não é em aula. O aluno tem que correr atrás, ele tem que fazer projeto, ele tem que atuar como líder de alguma coisa dentro da escola, enfim, ele tem que exercitar essas outras atitudes que a escola não vai ensinar para ele. Ele tem que correr atrás, entendeu? Só isso que eu queria pontuar. Desculpa te interromper, Márcia. Não, é perfeito, é isso mesmo. Agora, na graduação, né, tu falou isso de liderar, da parte social. O aluno, pelo menos o nosso, ele não é avaliado só no conteúdo técnico, ele é avaliado nas habilidades socioemocionais. É a liderança, é o trabalho em grupo. E, como eu falei, né, a nossa grade curricular ela é um pouco diferente. Nós temos um módulo que é o módulo de desenvolvimento de produto. Então, tem o planejamento do produto, o desenvolvimento do produto e a caracterização. E ali nós formamos grupos e a gente, é claro, tem as provas, tem os conteúdos que são ministrados, as químicas, os processos, mas a gente avalia como é no grupo, quem ajuda, qual a liderança, e o último módulo é toda a parte de gestão de recursos humanos, gestão de projetos, é a parte humana também, e essa parte de, senão fica só com a técnica, e a parte do relacionamento também é importante. Perfeito. Mas
Então, Márcia, e aí eu gostaria de compartilhar. Eu tive recentemente também conversando num contexto de uma universidade com alguns estudantes, né? E tem um aspecto que é muito complexo, que eu noto que alguns estudantes algumas vezes têm a ânsia de que um curso traga a capacitação definitiva para aquilo que ele Uhum, fará. E isso é algo que, sobretudo em engenharia química, num setor tão possível. sofisticado, que é a aplicação de ciência na sua totalidade, que exige conhecimentos em vários domínios, isso é algo que não cabe. Então, para mim, o desafio é convencer o estudante a ter a paciência para entender que aquilo que está sendo proposto como case é um exemplo e que o que ele vai precisar mesmo é aplicar o mesmo método num futuro caso que ninguém vai dizer para ele qual é, mesmo porque Uhum, o estudante não sabe se vai trabalhar, porque o engenheiro químico tem muitos setores, empresas que pode trabalhar em cosméticos, fármacos, químicos, energia, biomassa, tudo, né? Enfim, como é possível formar alguém em todos os domínios? Isso não cabe. não, não Então, cabe. é sobretudo dar fundamentos de ciência que as pessoas entendam verdadeiro e genuinamente aqueles fundamentos, a sua aplicação em alguns casos e o espírito aberto para sempre aprender mais. Eu, É. quando estava na universidade, eu lembro de alguns professores e tinha alguns senhores já que me diziam que continuava a estudar. Eu olhava e eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo, Hoje, completamente, né? porque todos os dias eu tenho que estudar e aprender algo, que é o único modo de continuar atuando. Se isso não for feito, não. Então, assim, para mim, eu acho que a missão de uma instituição é proporcionar esse despertar para essa vontade de sempre aprender e sempre progredir. É, eu diria assim, aprender a pensar e agir, né? Só É pensar não adianta também não. isso. Aprender a pensar, conceituar o problema e agir sobre o problema e gerar um resultado. Então, eu acho que a escola pode fazer isso, mas o estudante precisa ter essa consciência, desde o primeiro dia de estudo, que ele tem que criar esse ritmo, né? Essa metodologia, digamos, esse mindset. Além do que, eu sou otimista também. Eu acho que a nova geração é muito mais preparada que a minha geração para isso. Eu entendo essa nova geração como uma nova geração que quer sempre o novo, quer sempre mudar. Nossa, é um ambiente perfeito. Simplesmente É. faça a E eles têm a verdade com essa urgência. É, vontade. é, É, é. eu acho que são pontos importantes, né? No instante que a gente resolve fazer engenharia, a gente começou na faculdade e não para mais. É um aprendizado constante. Toda hora é uma inovação, toda hora é um. Eu lembro quando eu fiz. Eu nem vou falar da formatura, tá? Mas quando eu terminei meu doutorado, nossa, agora quando eu vou no Instituto Senai da Inovação, ali eu vejo sim, nossa, em constante movimento, em constante aprendizado, e o quanto é importante essa vontade de aprender, né? E também de agir, como tu disse, né, Márcio? E aí, Uhum. baseado nisso, eu queria fazer um questionamento, né? Como vocês veem, assim, quais as oportunidades, né, em diferentes setores, na própria indústria química, quais as oportunidades que vocês veem? Porque, como o Rafael falou, a engenharia química é um campo muito amplo, desde alimentos, energias. Além dessa química tradicional, quais as oportunidades que vocês veem para o setor, para a parte de desenvolvimento de produto? Quer falar, Rafael? Não, vamos lá, Márcio, por favor, É, vontade de não, falar.
Eu acho o seguinte, ampliando um pouco, não só falando de produto, mas eu acho que uma grande oportunidade, caso os profissionais queiram e gostem de se dedicar para essa área, são as competências relacionadas à sustentabilidade. Eu acho que essa agenda, toda a agenda relacionada com mudanças climáticas, com descarbonização do setor industrial, né, com redução de emissões, tudo isso hoje adquiriu uma importância cada vez maior, né? A gente não precisa ser da área técnica, da área de engenharia, para ter essa consciência de que a gente não pode continuar do jeito que a gente está, né? Cada vez mais frequentes os eventos extremos, e a gente dentro da indústria química tem um papel extremamente importante, né? Assim como a indústria de cimento, a indústria de aço, a indústria química tem um papel relevante nas emissões e também tem um papel relevante na solução do problema, né? E isso está abrindo uma vertente de várias competências que a gente não tinha, né? Então, trabalhos hoje, oportunidades relacionadas com captura e conversão de carbono, por exemplo, estão abrindo demandas de profissionais que antes não tinham um espaço tão grande. Vou dar um exemplo: profissionais ligados à eletroquímica, por exemplo. Era algo que era muito restrito à universidade ou aquelas empresas que usavam eletrólise, algumas poucas nos seus processos. Hoje, esses processos eletroquímicos são a base dos processos de conversão de CO2 e, portanto, estão abrindo um campo enorme. Então, só para citar um exemplo, mas existem vários outros em rotas biotecnológicas, catalíticas, isso falando da conversão e captura de carbono, mas a gente tem outras coisas na área de energia, produção de hidrogênio, né, a partir de fontes renováveis, água, eletrificação de equipamentos, tudo isso está no mesmo contexto de neutralidade de carbono. Então, é, essa agenda de sustentabilidade tem aberto um campo enorme para a engenharia química, né? Para novas competências, novos processos e novas formações específicas para atuar dentro dessa área. Então, só para dar um exemplo, eu citaria a questão da sustentabilidade. Aí, Márcia, tem um outro ponto que você mencionou numa das suas falas, que é a indústria 4.0. Aqui tem algo que também talvez apareçam muitas oportunidades interessantes. Na medida em que as empresas e os profissionais conceberem modos de uso dos conceitos da indústria 4.0 aplicada à indústria química. E aqui, qual é o ponto que eu quero explorar? A indústria de processo, tipicamente, sempre foi uma indústria comparada com as outras, com os outros processos produtivos, com uma instrumentação grande, um sensoriamento grande, e tudo isso com o propósito de controlar os processos, tanto do ponto de vista para que ele operasse, como também do ponto de vista da segurança. A lógica de quando eles foram concebidos era de uma época em que as tecnologias de sensoriamento, transmissão de dados, armazenamento e a sua exploração tudo aquilo foi concebido numa época em que tudo isso era muito caro e era muito difícil. Hoje em dia é completamente diferente. Então, normalmente se refere à indústria 4.0 porque a maior parte das pessoas, das empresas e tal, conhece as indústrias de manufatura, as de transformação de produtos físicos. O mesmo conceito pode ser aplicado na indústria química. Sensoriamentos adicionais podem ser instalados, entendimentos muito mais aprofundados desses processos podem ser feitos, o uso de cientistas de dados, manipulação de grandes massas de informação, com o propósito de aumentar rendimento, diminuição de consumo de energia, fazer uma transformação. Então, olha a quantidade de oportunidades que surge dentro de um contexto como que a gente está vivendo. É enorme.
E quem tem a oportunidade de tratar esse tipo de assunto de fronteira é quem está fazendo formação, são os novos profissionais. A gente conta com eles para que eles tragam esse conhecimento e consigam, né, incorporar ao existente essas novas técnicas. Isso é algo que vai transformar, com certeza. Verdade. Sem dúvida. Exato. Agora tu falaste um ponto, né? Esse cientista de dados, esse é um outro ponto, né? Dados a indústria química tem muito, mas como utilizá-los de forma efetiva para reduzir o consumo, aumentar a eficiência? Excelente colocação, Rafael, excelente. Eu acho que é esse o caminho mesmo que nos leva. Bom, devido E a já está ponto, quase. Márcia, quando você falou de procura de profissionais, numa das listas dos profissionais que numa vaga lá que eu estou selecionando, pela primeira vez eu encontrei alguém que indicava no seu currículo formação em data science. Você sabe que me chamou a atenção e eu selecionei a pessoa para conversar. Porque mesmo não sendo alguém a vaga não tem este propósito, mas eu quero conversar com essa pessoa. Eu quero saber o que ela tem a me dizer. Porque pode ser que tenha algo que faça sentido essa formação. Então, eu Uhum. digo, é algo que chama atenção, né? E que eu acho que todas as organizações têm que prestar atenção nessas novas competências que estão sendo desenvolvidas e que serão muito necessárias nas organizações. Com certeza. Perfeito, perfeito. Bom, nós já estamos na parte final, né? Nos últimos 5 minutos da live. Aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente fazer esse fechamento. Foi uma conversa muito interessante, né? Mas nós temos um horário, acho que todos vocês, eu, nós somos engenheiros apaixonados pelo que fazem, gostam de estudar. Essa troca foi muito valorosa, mas assim, para nós fazermos um fechamento de tudo que foi discutido aqui, que foi muito interessante. Quer Bom, começar, Rafael? eu acho que como considerações do curso, da formação, eu acho que o essencial é a gente olhar o currículo, a formação, o que a gente estuda, à luz das demandas da sociedade. Isso daí, para mim, é um forte orientador do que estudar e o que fazer. Então, o Márcio acabou de mencionar, por exemplo, as demandas de sustentabilidade. São demandas da sociedade. O papel do profissional especialista é justamente dizer especificamente o que é sustentabilidade para o local onde ele está atuando e como isso se traduz em ações, em propostas objetivas. Então, assim, com uma demanda tão genérica da sociedade por sustentabilidade, profissionais bem formados são os que vão conseguir responder a essas demandas. E para mim isso é a chave de sucesso. Quem sabe responder à demanda da sociedade, às demandas da sociedade. É isso aí. E eu diria também, como considerações finais aí, Márcia, para a gente ir fechando, que a gente hoje tem uma oportunidade única, e eu diria tanto para a indústria quanto para o profissional, de fato colocar contribuições que transcendem a própria indústria, né? E aí eu estou falando especificamente dessas questões de sustentabilidade, porque você aliar o seu conhecimento técnico a um projeto que vai gerar valor não só para a empresa, quanto para a sociedade como um todo. Então, principalmente as novas gerações que felizmente valorizam tanto a oportunidade profissional quanto o sentido, né, do trabalho, o valor daquilo que está fazendo, eu acho que está no momento certo, né? Está no momento certo de casar. As indústrias chegaram nesse mesmo mindset que hoje a população tem, entendem que tem uma contribuição a dar de volta para a sociedade, né? Não só no pilar econômico, mas também no pilar social, né? Enfim, então eu acho que a gente pode
de uma certa forma, consolidar isso que a gente conversou aqui hoje nisso, é pensar numa formação sólida, robusta, que permita que o profissional possa desenvolver bem dentro do desenvolvimento de processo, de projeto, de produto, e no final olhar para o resultado do seu trabalho e dizer, poxa, eu contribuí, né, com algo legal, com algo que eu tenho orgulho do que eu estou fazendo, né? E eu acho que a gente tem hoje, sempre teve essa oportunidade no nosso dia a dia, mas eu acho que hoje as empresas também pensam assim, né? Não só você como profissional, mas as empresas também estão com esse mindset. Então, isso é bem legal, tá vivendo esse momento, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade, a participação de vocês nesse momento. Contribui muito essa conversa e muito obrigada. Tá bom. Foi um prazer, uma satisfação e parabéns ao Senai pelos cursos que oferece e pela capacitação que ele proporciona às pessoas que seguem seus cursos. É isso aí. Obrigado, Márcia, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Então, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.